Como investir no Tesouro Direto do zero? É isso que eu vou ensinar para você aqui hoje. E no final desse vídeo, você vai estar de fato emprestando seu dinheiro para o governo como forma de investimento. Mesmo assim, sendo o investimento mais seguro do Brasil, a maioria das pessoas utiliza ele da forma errada por não saber exatamente como funciona. Até porque quando a gente fala de Tesouro Direto, a gente tem Tesouro Selic, IPCA, a gente tem Tesouro Pré-fixado, Educa Mais, Renda Mais, um monte de tesouros. Por isso que nesse vídeo a gente vai desmistificar tudo isso. E aqui, ó, eu deixei os 4 passos do que a gente vai fazer. Então presta muita atenção que esse conteúdo aqui vale mais do que qualquer curso pago, tá bom? Presta atenção nos 4 passos que a gente vai passar aqui hoje. E o primeiro deles, eu vou falar para você aqui, ó, o que é o Tesouro Direto de verdade, como que ele funciona, o que é, o que você tem que saber sobre ele. O segundo passo, a gente vai analisar junto os 3 tipos de título que valem a pena investir e para que serve cada um deles e como que você vai escolher, qual que você vai escolher. No terceiro passo, eu vou mostrar para vocês como comprar na prática, o passo a passo. Por fim, o nosso 4º passo aqui, o erro que faz as pessoas desistirem desse investimento. Então, é um investimento que todo mundo deveria ter. Se você tem algum dinheirinho guardado na poupança, você está perdendo para a inflação, por isso que o Tesouro Direto é uma das melhores opções. Então, vamos para os 4 passos diretos, sem enrolação, combinado? E o primeiro deles, como eu falei para vocês, é o que é o Tesouro de verdade. E o Tesouro Direto, escrevi aqui, ó. Foca comigo. O Tesouro Direto é você emprestando dinheiro para o governo federal, em troca ele te paga juros. Então, de fato, esse é o sistema que funciona o investimento no Tesouro. O governo ele precisa de dinheiro agora, nesse exato momento. E às vezes ele não tem esse dinheiro em caixa. Então vamos supor, ele precisa construir uma escola, pavimentar uma rua, fazer um novo hospital. E muitas vezes ele não tem esse dinheiro em caixa. E ele tem o recebimento que vem através da contribuição de todos nós, através dos impostos. Então ele recebe mensalmente algum dinheiro, mas ele precisa de um montante agora para realizar uma atividade específica. Para isso, ele abre títulos aos investidores, onde os investidores aceitam emprestar o dinheiro deles à troca de rendimentos, e aí eles pegam o dinheiro por completo. Então imagina, ele precisa de 1 milhão, vão juntar 10 pessoas que têm 100 mil, empresta para o governo vai lá, usa esse 1 milhão da forma que ele bem entender e para o que ele precisar, e ele remunera através de juros todas essas pessoas que investiram, essas 10 pessoas que investiram 100 mil, de diversas formas. Por isso que são vários tipos de tesouro e a gente já vai falar sobre eles. Agora eu coloquei um adendo aqui e um cuidado. Isso não significa que todo título do tesouro se comporta igual, foi o que eu acabei de falar. Existem tipos diferentes, cada um serve para um objetivo diferente, e aí que a maioria das pessoas faz o erro. A maioria das pessoas erra nisso. Agora que você já entendeu como funciona o básico do tesouro, então vamos agora de cara para o nosso passo 2, onde a gente vai entender quais são os 3 títulos que existem e que a gente deve olhar para eles e analisar eles para entender qual escolher. E aí, eu coloquei aqui para vocês, a pirâmide conta com 3 bases, você deve seguir as 3 sem errar. E o primeiro deles aqui de cara é o Tesouro Selic. Esse é o mais conhecido de todos por várias pessoas, mas muita gente subestima e não sabe utilizar ele da forma correta. O Tesouro Selic, como o nome já diz, acompanha a taxa de juros Selic. Então, se a taxa estiver em 14%, ele vai render 14%. Se ela estiver em 15%, vai render 15%. Se ela estiver em 12%, vai render 12%. Então, por mais que seja um ativo da renda fixa, um tipo de investimento da renda fixa, se você colocar 100 mil reais lá, pode ser que em determinado momento, de acordo com a taxa de juros, ele renda 12% ao ano. Pode ser que no outro ano passe a render 14% ou diminua e passe a render 10%. Então, por mais que seja renda fixa, seu dinheiro sempre vai crescer, você tem essa oscilação que é baseado na taxa Selic. Se você decidir investir no Tesouro Selic, você tem que sempre ficar de olho em como está a nossa taxa de juros para saber de fato quanto está rendendo. E para isso, se a gente entrar aqui no site do Tesouro, a gente consegue já aqui, ó, vir de cara e listar somente o Tesouro Selic. Então a gente consegue ver que o Tesouro Selic com vencimento para 2031, isso não significa que você vai resgatar só em 2031, você pode resgatar a hora que você quiser, ele está rendendo a Selic, que foi o que eu falei, mais 0,0739%. O investimento mínimo é R$ 195,34 atualmente, nesse momento, e esse preço unitário aqui total, você não precisa se preocupar, tá? O investimento mínimo é 195, esses 19 mil seriam o preço de um título cheio. Junto com o Tesouro Selic, a gente teve um novo tesouro, que eu não coloquei lá na lista, mas eu vou falar sobre ele, que serve praticamente para a mesma coisa, que é o Tesouro Reserva. Esse rende somente a Selic, não tem aquela merrequinha a mais, e o investimento mínimo é R$1. Para que esse tesouro surgiu? Justamente para trazer essa democracia. Você consegue investir a partir de R$1 e infelizmente, por enquanto, ele só está sendo negociado pelo Banco do Brasil, por isso que eu não vou simular a compra dele para vocês, tá? E aqui você tem a liquidez diária de 24/7. O que significa isso? Precisou resgatar dinheiro no domingo, você resgata. No sábado, você resgata. Meia-noite, resgata. E enquanto no Tesouro Selic, tá?
você só vai resgatar em horário comercial. Então, o Tesouro Selic se resgata em horário comercial, o Tesouro Reserva a hora que você quiser. Mas, de fato, ambos rendem praticamente a mesma coisa, tirando essa taxinha aqui que tem a mais no Tesouro Selic. Esse investimento, ele é ótimo para a gente fazer a nossa reserva de emergência, porque é um investimento onde o nosso dinheiro sempre vai estar crescendo um pouquinho e a gente pode resgatar a hora que a gente quiser para suprir alguma emergência que a gente tenha, por isso que a gente coloca a reserva de emergência nele. Em sequência, sem enrolação, a gente tem o Tesouro IPCA+. E ele faz o quê? Até escrevi para vocês. Protege seu dinheiro da inflação e ainda paga um juro real fixo por cima. Ideal para objetivos de longo prazo, tipo aposentadoria. Então aqui, quando a gente listar o Tesouro IPCA+, a gente vai ver que existem vários tesouros IPCA. E o que ele rende? O IPCA, que é a inflação do país, e a inflação, para quem não sabe, é o que mede quanto que está aumentando o preço dos produtos, ou seja, o poder de compra das pessoas. Então, ano passado você comprava arroz a R$20, esse ano você está comprando a 22, significa que o arroz subiu 10%. Essa foi a inflação do arroz. Então tem a inflação média, que é medida através do IPCA, e além da correção do seu dinheiro pela inflação, por isso que a gente fala que é uma proteção de câmbio, né, uma proteção do seu patrimônio, você ainda recebe um percentual anual. E aqui a gente tem, por exemplo, o 2032 pagando 8,11. A gente tem o 2050 pagando 7,37 mais IPCA. E notem aqui na tela do computador que a gente tem os juros semestrais. O que significa isso? Se você escolher investir no Tesouro IPCA mais 2032 sem juros semestrais, você vai receber IPCA mais 8,11%, porém o seu resgate vai acontecer somente lá em 2032. Eu já explico que você vai poder resgatar antes, mas foca por enquanto nisso aqui. Então todo o rendimento ele vai chegar lá no final. Se você escolher o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, né, que é o 2037, você vai receber um pouquinho menos, porque você vai receber IPCA mais 7,82, e você vai receber juros semestrais. O que significa isso? A cada semestre que passa, vai cair na sua conta, sem você precisar fazer nada, um valor que são esses juros aqui. E aí você pode utilizar esse valor para fazer um reinvestimento ou o que você quiser. De forma geral, os dois funcionam da mesma forma, porém esse daqui tem um potencial de crescimento um pouquinho menor, porque como vai sair um valor de lá, se você não reinvestir, você diminui a rentabilidade, aquele efeito bola de neve que acontece naturalmente conforme o dinheiro vai rendendo cada vez mais, que são os juros compostos. O que é interessante desses fundos aqui é que, independente deles terem um vencimento longo, 2032, 2037, 40, 2060, você vai sim poder resgatar antes. O grande X da questão é que você vai ter que se atentar a como está a taxa de juros. Porque, por exemplo, hoje com a taxa de juros em 14,25%, você tem ali o IPCA mais 8,11%. Se a taxa de juros cair, o prêmio desse título aqui vai ser menor, ou seja, esses 8,11% eles vão cair, vai diminuir. E aí, quem tem esse fundo já travado a 8,11% porque comprou antes dessa queda, faz uma coisa que a gente chama de marcação ao mercado. O seu título, ele fica valendo um pouco mais do que ele valia quando você comprou. Isso, de forma básica, eu posso explicar um dia num vídeo completo, é marcação ao mercado. Você pode utilizar essa estratégia dentro dos investimentos se você estiver acompanhando a taxa de juros para que você consiga, de fato, ter essa marcação ao mercado e lucrar um pouquinho. De outro ponto, se você investiu aqui no Tesouro IPCA+, quando a taxa de juros estava 14, e aí a taxa de juros subiu para 18, e você quiser vender esse título antes da hora, tá? Antes do vencimento, você vai ter ali uma penalidade, vai ter menos rendimento, e aí você tem que analisar ali se em determinado momento, depende de quanto tempo você está com o título, você pode até perder dinheiro. Então tem que tomar esse cuidado, tá bom? Porque por mais que seja um título que vai render esse valor que está falando aqui, de acordo com a taxa de juros, o que muda é o valor do título, é esse preço unitário aqui. Conforme a taxa de juros fica mais alta e tem prêmios melhores no mercado, você que comprou esse título aqui perde valor da unidade. Se aqui a taxa de juros cai e você prefixou a essa porcentagem, o preço do título sobe e você ganha. Então tem esse lado. Se você não quiser nenhum dos dois, você espera o vencimento e vida que segue. Em sequência, depois do Tesouro IPCA+, a gente tem aqui o Tesouro Pré-fixado, que é o terceiro e último que a gente vai analisar. Você já sabe exatamente quanto vai receber no vencimento através desse título. Então você já sabe quantos por cento você vai receber. Mas se vender antes do prazo, pode ter oscilação e até perder dinheiro. Ele funciona basicamente como o Tesouro IPCA, só que o Tesouro Pré-fixado, ele não vai te render a inflação, ele vai te render uma porcentagem. Então quando a gente pega aqui, a gente tem hoje o 2032 pagando 14,30%, enquanto a taxa de juros está em 14,25%. Então quando você compra um título desse, você recebe até 2032 esse rendimento aqui anual. Lembrando que todos os rendimentos do Tesouro
entram na tabela regressiva de imposto de renda. Então, em cima do seu lucro, você vai pagar imposto, tá bom? Do restante, não. Agora aqui, ó, se você investir no Tesouro Pré-Fixado 2032, você tem 14,30% garantido até o dia 1º de janeiro de 2032. Aqui entra aquele mesmo caso. Se a taxa de juros cair, esse título que hoje, completo, custa R$ 487,91, vai passar a valer, por exemplo, R$ 500, R$ 600, e aí você ganha com essa valorização. Se a taxa de juros subir, e aí tiverem novos títulos com prêmios melhores do que o que você tem, aí esse valor aqui de R$ 487,91 vai cair. E aí você pode perder dinheiro caso você realize essa venda, essa liquidação antes do prazo. Então eu deixei aqui escrito para vocês uma regra simples. O dinheiro que você pode precisar a qualquer momento vai no Selic, tá? Se você pensa que daqui 6 meses, daqui 1 ano você vai precisar de dinheiro, Selic ou Tesouro Reserva. Dinheiro que você não vai tocar por anos, pode ser aqui no IPCA+, ou no pré-fixado. IPCA+, se você estiver preocupado com a variação da inflação, e pré-fixado se você quiser só a rentabilidade que a taxa de juros está pagando. Combinado? Então agora a gente vai aqui para o nosso terceiro passo. Mas antes eu vou falar só de outros títulos que às vezes geram alguma confusão, que é o título Educa Mais, que ele serve para te pagar no futuro por uma educação. Então é como se, por exemplo, eu, Daniel, tivesse um filho e quisesse garantir que o pagamento da faculdade do meu filho fosse feita através do Tesouro. Então, ao invés de eu guardar dinheiro na poupança que não rende nada, eu colocaria no Tesouro Educa Mais. Assim, quando ele tivesse o vencimento, eu começaria a receber algumas parcelas que honrariam ali a minha necessidade. E além do Educa Mais, você também tem o Renda Mais, que também é IPCA mais alguns quebrados, e aí você pode ver que esse daqui eles falam que é para aposentadoria e o Educa Mais para educação. Mas ambos eles rendem IPCA mais alguma coisa, sendo que a gente tem fundos melhores aqui direto no IPCA. Então a gente tem direto no IPCA+, que rende mais do que esses dois. Então esses dois aqui não fazem tanto sentido para mim, tá? Eu ficaria sempre entre Selic, IPCA e pré-fixado na hora das nossas escolhas. E, inclusive, eu, pensando como investidor, tá? Prefiro muito mais o Selic para reserva de emergência e o IPCA mais para longo prazo. Bom, então agora a gente vai para o nosso terceiro passo, que é como de fato comprar o título, como de fato fazer um investimento no Tesouro. E aí, para isso, eu deixei aqui escrito, ó, você precisa de uma corretora ou de conta em um banco. E nada mais do que isso. Quando você fizer ali a sua conta na corretora ou no banco, você vai seguir esses passos e eu vou deixar aqui do lado para você acompanhar como funciona no Banco Inter e aqui do lado como funciona no Nubank. Você acompanha e se for outro banco, o processo vai ser muito parecido, combinado? Aqui, quando você acessar o seu banco, você vai procurar a parte de investimentos. Quando você achar a parte de investimentos, você vai clicar ali na parte de renda fixa, porque o Tesouro é um ativo da renda fixa. Nesse exato momento que você procurar renda fixa, você vai procurar uma parte que esteja falando do Tesouro, ou se não tiver ali aparecendo de cara para você, pode ser que tenha uma lupinha, e nessa lupinha você descreve Tesouro. Quando você fizer isso, vai aparecer todas as opções de tesouro que você tem para estar investindo. Lembrando que se você for fazer investimento fora do horário convencional, que é o horário onde o mercado está aberto, pode ser que sua ordem só seja executada no outro dia, ou pode ser que você receba uma mensagem falando que nesse momento não é possível fazer o investimento porque o mercado está fechado. Aí você tenta durante o dia, no outro dia, fazer esse investimento, até porque eu não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Eu, inclusive, vou fazer a simulação e gravar a tela do celular para colocar aqui, numa hora que o mercado vai estar fechado. Vamos ver o que vai acontecer, vocês vão acompanhar aqui comigo na tela. Assim que aparecer todos os títulos, você vai escolher qual faz sentido, por exemplo, Tesouro Selic ou IPCA+, como a gente já conversou e já expliquei para que cada um funciona, e aí você vai clicar, vai selecionar quanto de dinheiro você quer investir nesse título. Lógico que tem um valor mínimo ali, você vai ver dentro do seu banco qual que é, a gente passou por alguns títulos, mas geralmente esse valor mínimo é muito baixo, e aí de fato você vai clicar em enviar ordem, e aí você se tornou um investidor do Tesouro Direto, uma pessoa que está emprestando dinheiro para o nosso governo e também ganhando com isso. Se você chegou até aqui no vídeo, lembra de deixar o like para ajudar o canal e de estar inscrito aqui para não perder mais vídeos como esse. Outra coisa, outro recado importante, aqui embaixo tem um link, e esse link fica tanto na descrição do vídeo quanto no primeiro comentário fixado. E esse link vai levar você para todos os links importantes que eu, Daniel, tenho. Lá tem links para os meus cursos, mas não é dos cursos que eu quero falar agora não. Lá você vai ter o link para a nossa comunidade do WhatsApp. Inclusive esse vídeo está saindo lá da comunidade, porque eu perguntei se a galera queria que eu ensinasse como que funciona o Tesouro exatamente por completo, e a galera votou que sim, por isso que esse vídeo está sendo gravado. Então se você quer poder escolher os próximos vídeos aqui do canal e que eu possa ajudar vocês da melhor forma, entra aqui e participa do nosso grupo do WhatsApp, além de garantir de estar inscrito no canal, combinado? Agora vamos aqui para o nosso último e quarto passo, que é o último passo do vídeo, que é o erro que faz as pessoas desistirem, tá? Então o que faz as pessoas desistirem é investir sem objetivo e sem método. Então o que eu escrevi aqui para vocês? Ó, comprar Tesouro Selic pensando em ganho rápido ou comprar um prefixado sem saber se vai precisar do dinheiro
dinheiro antes do vencimento é um dos maiores erros que acontecem no Tesouro. Muita gente coloca dinheiro no Tesouro Selic achando que vai ficar rico, e aí percebe que não é bem isso. Muita gente coloca dinheiro no Tesouro pré-fixado e aí passa 2, 3 meses, precisa do dinheiro e perde dinheiro resgatando antes da hora. Então tudo isso tem que ser analisado. Todo investimento ele tem um objetivo e ele entra dentro do seu método para suprir alguma necessidade específica do seu método de investimentos. Então eu coloquei aqui, ó, a maioria investiu porque ouviu falar que Tesouro Direto é seguro, mas nunca aprendeu que o tipo errado, no momento errado, pode gerar mais perda, mesmo sendo o investimento mais seguro do país. Então ele pode gerar perda mesmo sendo o investimento mais seguro do país. Então você precisa ser soberano sobre o seu dinheiro, precisa aprender a tomar decisões você mesmo e precisa ser assertivo nisso, para que você tenha uma vida longa aí dentro dos investimentos e alcance cada vez mais a sua liberdade financeira. Então o que você precisa definir? Eu deixei aqui mastigado. Você quer reserva de emergência? Tesouro Selic. Quer proteger seu dinheiro da inflação por longo prazo? Tesouro IPCA+. Quer saber exatamente quanto vai receber no vencimento? Aí a gente pode usar aquele outro tesouro que é o pré-fixado ou também o IPCA+, sabendo que a gente vai receber 8% e o IPCA vai variar. Então qual que é o seu objetivo? E agora, o que você aí do outro lado precisa fazer para não errar nesse processo e se tornar um investidor de verdade? Você precisa definir tudo isso que eu falei, executar e refinar. É impossível a gente pensar que a gente vai fazer investimentos sem ter erros. Óbvio que vocês vão errar muito ainda na vida com os investimentos, mas é importante entender o que está acontecendo e ir arrumando isso no meio do caminho e melhorando o todo da sua carteira. Aprender o caminho certo para montar sua carteira de investimentos é o que vai encurtar o tempo e garantir que você chegue o quanto antes no seu objetivo financeiro. Se você chegou até aqui, isso já te coloca na frente de 90% das pessoas do Brasil. E agora, para finalizar, então, você vai seguir por um dos dois caminhos que eu vou apresentar para você. O primeiro caminho é que você vai continuar estudando sozinho, por conta, pesquisando no Google, vídeos no YouTube, lendo livros, testando, errando, colocando seu dinheiro a risco, sem saber se vai dar certo ou vai dar errado, sem um método comprovado. E o segundo caminho é escolher ter o meu acompanhamento, seguir comigo, aprendendo o método que eu já desenvolvi, que eu já testei, que eu já errei, que eu já estudei, através de um dos meus métodos que estão aqui na descrição. Lá você vai ter um método tanto básico quanto um método mais completo, todas as informações vão estar no link e você não precisa se sentir pressionado, mas tira 1, 2 minutinhos, entra lá e vê o que cada um dos métodos que eu tenho disponível oferece e vê se faz sentido para o seu momento de vida. Eu te garanto que vai ser muito mais rápido e mais barato você escolher o caminho 2 e não cometer erros do que correr o risco de cometer erros no caminho número 1 e perder tempo, que tempo também é dinheiro. Então se você quer um atalho para que você consiga fazer investimentos da forma mais certa e tendo resultado mais rápido, vai lá dar uma conferida no link que está no primeiro comentário fixado e no link que está também na descrição do vídeo para você conhecer todos os métodos. Se você ainda não está pronto para dar esse próximo passo, eu entendo, continua aqui no canal, procura outros vídeos do nosso canal aqui para que você continue aprendendo de forma 100% gratuita. Eu sempre coloco uma frase no final de todos os roteiros aqui que eu vou gravar para vocês no YouTube, que o importante é não parar. Então comece a investir e não pare. Eu te espero no próximo vídeo. Se você ainda não deixou o like, lembra de deixar o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Lembra também de entrar na comunidade do WhatsApp para talvez você poder escolher o próximo vídeo que a gente vai trazer aqui para o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.